In the end, what separates a man from a slave? Money? Power? No. A man chooses. A slave obeys. Segundo Aristóteles, o ser humano é um animal político, ou seja, ele tem uma necessidade de viver em sociedade e precisa desse convívio. Há a necessidade de uma ideologia que eles possam seguir para poder se juntarem como uma massa e viverem de uma maneira pelo menos digna e monetária. Mas o que acontece quando esses pensamentos políticos dessas sociedades estão fardados ao fracasso? Podemos observar como isso ocorre na vida real, com sistemas como o fascismo em um completo declínio durante seus anos no poder, e o monarquismo, que foi substituído pela democracia depois de séculos no poder. Em BioShock, o sonho de Andrew Ryan era criar um sistema político com as garras do Estado, religião e moralidade não afetarão ao trabalho duro dos outros. Como o homem diz, o homem não tem direito ao suor de seu rosto, que basicamente significa a quem pertence o fruto do trabalho de alguém. Rapture se torna a cidade dos sonhos para todo artista que temia a censura, todo cientista que temia a moralidade, todo grande que não seria mais contido pelo pequeno, e assim por diante. O que Andrew não pôde prever é que suas ideias estavam fundamentalmente fardadas ao fracasso desde o momento em que foram colocadas em prática. Pois, em um sistema funcional, há a necessidade de leis, regras, moralidade e ética. Para os sonhos de Ryan se tornarem realidades, ele precisaria se tornar um hipócrita, que foi exatamente o que ele fez. Obviamente, o vídeo terá spoilers, então caso não tenha jogado BioShock, eu recomendo que joguem. Primeiro, eu vou falar um pouco do fundador de Rapture para a gente entender de onde veio essa ideia. Andrew Ryan, nascido como Andrei Janovsky, escapou de Belarus um pouco antes da União Soviética se formar. Depois vindo a observar como os, segundo eles, sindicatos, coletivistas de esquerdas, políticos vendendo altruísmo e religião organizada funcionavam como parasitas, arruinando a vida do homem na Terra. Quando viveu sua vida na América, ele batia palmas, se tornando devoto ao capitalismo e ao país que vivia, ganhando fama e dinheiro por achar petróleo em sua propriedade e investir sabiamente depois. É aí que temos um problema na ideologia supercapitalista de Ryan. Toda a fortuna e fama dele veio de um simples golpe de sorte. Só depois que ele conseguiu o dinheiro do petróleo que pôde investir em outras instâncias, e talvez, na cabeça de alguns, ter realmente se esforçado. Um dos exemplos de quando tentaram tomar seu dinheiro em sua propriedade foi quando ele tinha uma grande floresta para poder fugir caso tudo desse errado. E os outros constantemente tentavam transformar em um parque público por, segundo ele, inveja. Quando o governo estava prestes a tomá-la, ele queimou tudo para não ficar com ninguém. Sua ideologia vem de um simples motivo egoísta. É como se o homem pensasse que não há problemas em ser ganancioso, chegando a níveis extremos só para não ter que dividir o que é seu. Foi quando Hiroshima caiu que o rapaz realizou que a humanidade se destruiria, contratando sem perder tempo indivíduos que pensavam como o mesmo e chutando seus recursos para construir a cidade que visualizou em seus sonhos. Ela seria criada no fundo do Oceano Atlântico e seu nome seria Rapture. Rapture cresce em população e economia, sendo construída com o ápice da tecnologia da época.
Ela parecia chegar perto da utopia de livre mercado de Andrew Ryan. Todos se mudavam para a cidade em busca de fama, dinheiro, glória, mas poucos pareciam perceber que iriam precisar de alguém para limpar as privadas. Sendo assim, a gente pode observar os primeiros gatilhos para a queda da metrópole. A guerra constante de classes e o elitismo snob que crescia sem controle. Quando não se há programas para ajudar os pobres e necessitados, principalmente no sistema capitalista, que é um sistema que explora e expropria o trabalhador para a elite se manter, obviamente que haverá em algum momento a explosão desses grupos constantes prejudicados pelo esnobismo da burguesia. Os pobres e trabalhadores de Rapture passavam fome e dormiam ao frio, e com medo dos que chamavam de parasitas explorarem a liberdade da cidade, Ryan deu um decreto oficialmente comandando que todos cortassem qualquer laço de comunicação com o mundo afora, tentando manter em segredo a existência do local. Esse é o primeiro passo da hipocrisia que iria se juntar cada vez mais, até o mesmo notar os erros de seu passado. Alguns anos depois, cientistas criaram uma substância capaz de mudar o código genético de alguém como a pessoa quisesse, podendo se tornar um ser humano como a pessoa escolhesse. Essa droga veio de uma substância conhecida como Adam, qual foi refinada para se tornar o plasmide. Essa droga só teria esse efeito caso usada junto a um composto químico qual batizou de Eve. Isso ajudou Rapture a prosperar por certo tempo, mas, como qualquer droga, os efeitos do Adam são extremamente viciantes, no qual, sem uma suplementação de Adam constante, seus usuários poderiam se tornar completamente insanos. Para piorar, Frank Fontaine, um homem que teve sua loucura habilitada já que Rapture não tem regras e leis, criou um império criminoso primeiramente com itens do mundo afora, como bíblias, crucifixos, livros, entre outros. E agora havia uma empresa de Adam aos seus dedos e cada vez ganhava mais influência, ajudando mais o vício dos outros. Com isso, podemos observar mais uma falha crucial da ideologia do livre mercado exagerado de Andrew Ryan. Criminosos estavam tomando controle. Sem uma prisão, saúde pública, leis, moralidades e regras, os insanos pela falta do Adam estavam aos montes. Os pobres estavam cada vez mais e mais irritados com a situação que passavam. E sem um governo para pôr controle na situação, é claro que o que viria era a ruína. O crescimento da corporação de Fontaine começava a afetar a ordem social de Rapture. E com isso, Andrew Ryan parecia se preocupar mais e mais com a situação, com um certo temor de para onde iria sua cidade perfeita se continuasse assim. Mais uma vez, ele teve de tomar uma ação hipócrita. Eu creio que foi ele quem veio a fundar o Conselho Central de Rapture, se tornando o único e principal corpo legislativo da cidade. Enquanto isso, Fontaine ganhava apoio dos pobres e necessitados, criando vários projetos sociais, os principais sendo uma moradia para os pobres que agora viviam às ruas de Rapture, qual na verdade transformava os mesmos em viciados e soldados que lutariam por Fontaine, e o orfanato Little Sisters, o qual criou as Gatherers, depois batizadas de Little Sisters. Foi descoberto que as meninas durante sua infância poderiam reciclar o Adam dos corpos para serem revendidos, e junto a elas ficariam os Big Daddies, que protegeriam elas com a vida. Não demorou muito para os dois ideais se baterem, e no final, mais uma vez, Ryan trair sua ideologia, dando um mandato à prisão imediata de Fontaine, tirando a individualidade qual tanto prezava de outro. Durante a situação, o criminoso fingiu sua morte e veio a sumir do mapa, fazendo com que o idealista tomasse controle de todas as corporações que pertenciam ao mesmo. Notando os segredos sobre o orfanato e a casa dos pobres, mantinha para si, se aproveitando dessa tecnologia. Mal ele sabia o que estava para vir. Nos 2 meses seguintes, os seguidores de Fontaine vieram causar uma balbúrdia em toda a Rapture, sendo forçados a criar uma prisão e assim, mais uma vez, tirando suas ideias para gerar um maior controle. Aproveitava também para prender os viciados que se tornavam insanos demais para poderem se controlar minimamente, fingindo que trabalhavam para o antigo criminoso. Também prendia oponentes políticos do mesmo, ex-empregados do Fontaine, e pessoas que até causavam problemas, inclusive um rapaz que tentou processá-lo. Ryan agora parecia ter uma função mais ditatorial, que por ter um ideal com princípios falhos, ao colocar em prática necessitou quebrá-lo cada vez mais e mais, sem notar até que já era tarde demais. Cada uma dessas situações acabou ajudando e aumentando a tensão, os pobres às ruas com fome, os soldados de Fontaine lutando, os viciados em Adam se tornando um problema cada vez maior do que inicialmente,
e a hipocrisia de Ryan. Essas foram as armas utilizadas para uma gota d'água surgir. Fontaine estava vivo e utilizava-se do nome de Atlas para iniciar uma revolução. Isso especificamente aconteceu quando Ryan acabava de nacionalizar a Fontaine Futuristics, mais uma vez traindo os ideais que fizeram Rapture surgir, tendo a justificativa que era necessária para a estabilidade econômica. Isso causou um grande alarme por toda a metrópole, e algumas cadeiras do conselho começavam a sair uma por uma, seja pela traição do atual líder ou por motivos pessoais. Com isso, Atlas juntava uma grande quantidade de pessoas para seguirem sua revolução, e em 59, durante uma festividade para as elites de Rapture, seu grupo terrorista acabou por colocar inúmeros explosivos em lugares chaves, causando vários a serem feridos e mortos pelos ataques terroristas. Iniciava-se então uma guerra civil, que segue constante até o primeiro jogo. A partir daí, a cidade já está completamente destruída. Os dois homens que continuam guerreando estão batalhando por nada. Ryan, que a ideologia retratava sem Deus ou mestres, apenas homens, via que Rapture havia criado um escravo. Sua criação havia tirado a individualidade de alguém. Esse alguém, o protagonista, o qual gera uma das cenas mais marcantes de toda a série. A man chooses. A slave obeys. Kill! A man chooses! A slave obeys! A ideologia de Ryan é fundamentalmente impossível de chegar a acontecer de maneira que ele pensava. Ele sempre vai precisar trair um pouco dos seus ideais se quiser uma sociedade próspera, o qual ele rejeita constantemente sem perceber que desde o princípio já estava traindo tudo o que acreditava. Esse é o capitalismo e livre mercado ao seu máximo. E, por causa disso, a destruição de Rapture foi mais rápida do que qualquer outro sistema econômico. Enquanto vários morrem de fome para a elite se manter no topo, enquanto a desigualdade econômica dessensibiliza o amor ao próximo, e mais importante para Rapture, enquanto não houver um Estado para proteger a elite na briga de classes, haverá crises mais constantes. Como diria um grande sábio, o capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. João Carvalho. Meu nome é Bitten e obrigado pela atenção.